Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuyu quem é de Amucuyu, Saravá quem é de Saravá. Baba Bogum, pai Fernando de Ogum aqui falando. Fiquei uns dias sem fazer os vídeos, então essa semana eu vou soltar 2 vídeos no canal. Eu estava fazendo um tratamento dentário e em função disso eu fiquei afastado das gravações. Estou aqui hoje dentro da casa do Oxóssi e eu vou usar esse momento para falar com vocês sobre 2 questões que me perguntaram que eu acho muito relevantes, que são os banhos e as velas. Então eu quero começar falando para vocês sobre os banhos de erva. Os banhos de erva, eles são usados dentro da nossa liturgia em função do alto poder curativo que eles têm. É sabido desde a antiguidade que algumas folhas têm um determinado fundamento. E hoje a gente tem a evolução da ciência e a gente usa a fitoterapia e usa as folhas para fazer os nossos fármacos, para fazer os nossos alimentos, e aí já com uma segurança maior do que a gente está usando, para que a gente está usando esse material. Dentro do conceito do candomblé, existe um orixá que é o responsável pelas folhas, que é o Ossanha. Quando a gente faz uma reza de fundamento, quando a gente faz um banho, a gente não faz ele de maneira aleatória. A gente não pode pegar qualquer folha, porque a gente gosta do cheiro, ou porque a gente gosta da planta, e fazer o banho. Então eu quero falar rapidamente aqui sobre os 3 tipos de banho possíveis, como fazer esses banhos e dar alguma orientação. Você não vai encontrar nesse vídeo uma orientação específica para você, porque cada santo tem a sua digina, tem a sua forma de culto, tem a sua forma de tradição, mas existem algumas ervas que são padrão, são utilizadas de maneira mais geral, então elas não vão ter problema para você colocar em banhos que você faça, mesmo que você não saiba ainda qual é a sua filiação religiosa. E o que acontece é que as pessoas às vezes pegam as ervas e colocam elas de qualquer jeito para fazer, ou compram aqueles pacotes de banho e colocam eles para ferver e não sabem que aquilo tem uma liturgia. Então existem orações que são feitas. Quando você for fazer o seu banho de limpeza, é importante que você faça isso no momento em que você já esteja previamente higienizado. Eu vou deixar aqui imagens do sabão de coco, do sabão da Costa. São 2 elementos muito importantes. Então primeiro você vai tomar o que a gente chama de banho branco, que você vai higienizar o seu templo físico, o seu corpo, vai tirar todas as sujidades do dia a dia. Você vai tomar então esse banho de limpeza inicial, que ele pode ser feito com sabão de coco. Quando a gente passa por ambientes pesados, carregados, que a gente está num ambiente agressivo ou que a gente está muito denso, a gente sente isso. A gente normalmente sente uma pressão na cabeça, dores nos ombros, às vezes uma pressão na nuca. Isso acontece porque essas energias deletérias, elas criam dentro da nossa biosfera, ou seja, aquele espaço que a nossa aura toca, ele cria então uma onda de atração, a gente fica com aquela sujeira espiritual e a gente não consegue se livrar disso sem um banho. Então o ideal é sempre você fazer os banhos segundo a orientação que você receber das entidades que estão te orientando dentro do terreiro que você frequenta, dentro daquilo que o seu babalaô ou da sua Yalorixá te orienta. Mas vamos fazer aqui uma regra geral, caso você queira começar a se tratar, não está podendo ir num terreiro agora, não sabe por onde começar. Existem 3 tipos de banho. O banho que você obtém através da fervura, ou seja, da cocção daquelas folhas. Existe o banho que você tem, que você vai fazer ele por decantação, que é quando você coloca aquelas folhas na água, sempre água limpa, se possível água mineral. Você vai colocar isso num recipiente. No candomblé a gente usa bacias de ágata, porque ela não se contamina, porque ela não vai ter nenhuma influência de você colocar as folhas em um recipiente que não seja adequado. Nunca em plástico, tá bom? As folhas não devem ter contato com recipientes plásticos. O plástico ele tem uma química muito pesada, ele pode soltar alguns materiais ali que não são adequados para o seu banho, e também, dependendo do seu santo, você não pode usar uma panela de ferro, por exemplo. Eu, que tenho filiação de Ogum, né, Orixá Inkosse, Oximotumbo, eu tenho, por necessidade, a panela de ferro,
porque o ferro é o elemento primordial do meu orixá, mas cada orixá tem a sua necessidade. Então, via de regra, procure não colocar, pelo menos em bacia plástica. Na sua casa, provavelmente você deve ter aí uma bacia, uma saladeira de louça ou de vidro. Esse é um utensílio adequado para você fazer o seu banho. Então você vai pegar as ervas que você escolheu para o seu banho e você vai colocá-las na água. Então, com tranquilidade, é interessante você pensar em fazer o seu banho num dia que você esteja bem e já deixar ele pronto para quando você precisar. Você vai esfregar e você vai orar. Você vai fazer umas movimentações com as mãos até você perceber que está soltando o sumo. A água vai começando a soltar, a folha vai soltando o sumo na água e você vai vendo que ela vai mudar de cor. A gente chama isso de bater as folhas, tá? Quando você tem uma orientação religiosa para você rezar para o sangue nesse momento, tem uma reza de fundamento que eu não posso ensinar aqui porque cada um tem a sua tradição. Mas dentro da tua casa, faça a oração que o seu coração se sente tocado. Pai Nosso, uma prece de Cáritas, canta uma reza de fundamento, faça a oração que te deixa conectado com Deus. Se quiser, coloca uma música suave, deixa aquele ambiente preparado e aí você coloca aquelas folhas num recipiente, deixa aquelas folhas dormirem de um dia para o outro e aí você vai coar o excesso daquelas folhas e aquele banho ele não pode ser esquentado. Isso é uma coisa muito importante, as pessoas não sabem disso. Quando você esquenta o banho, quando você faz a cocção do banho, você tira daquele banho muito do que é necessário da propriedade primordial. Você altera a composição química e, portanto, os fluidos que tem naquela folha. É por isso que quando a gente precisa de um banho feito dessa forma, que ele vai ter que passar por uma água quente, dentro das casas de santo, quando você tem essa necessidade, você faz essa bateção de folhas, você deixa isso descansar com um pano coberto e, se for o caso, você leva isso ao sol. Tem alguns banhos específicos em que isso é necessário. O banho de limpeza dentro de uma casa de santo, ele tem vários tipos, que ele vai ser usado em diversos rituais, sejam os rituais de limpeza, o banho de preparação, quando você chega para fazer um trabalho, você vai tomar um banho de limpeza. É tradição que as casas tenham sempre o banho que a gente chama de abô, que é um banho extremamente concentrado, que é um banho extremamente curtido, que vai ficar à disposição do filho de santo. Ele chega, esfria o corpo, chamado de esfriar o corpo, né? Então você chega na casa de santo, esfria o corpo, toma o seu banho, põe a sua roupa branca, e então você vai se dirigir ao seu sacerdote, à sua sacerdotisa, e vai começar as suas atividades espirituais daquele dia. Quando você for fazer o seu banho na sua casa, eu sugiro que você, mesmo que compre o banho de pacotinho, e eu não gosto daqueles banhos de extrato, tá? Tem uns banhos assim, abre caminho, quebra demanda, eu não gosto desses banhos. Eu prefiro pegar as ervas e usar as ervas específicas para cada caso. Mas as ervas que você pode usar de maneira geral são as ervas de cheiro e não as ervas que têm uma orientação específica. Eu vou te dar dois exemplos que são muito comuns. Aqui no Brasil a gente gosta muito da folha de arruda, né? A gente coloca a folhinha de arruda atrás da orelha, a arruda murcha, aquela arruda estava pegando a vibração negativa, pega aquela folha de arruda, benzedeira, usa para fazer as rezas, e aí aquela folha de arruda, ela é muito poderosa, ela realmente é muito boa. Só que alguns filhos de santo têm incompatibilidade. Pessoas, por exemplo, que são de Iemanjá, não podem jamais tomar banho de arruda, especificamente na coroa. Então existem as chamadas quizilas, as incompatibilidades energéticas, e isso precisa ser bem observado. Então a gente vai fugir, e eu vou te dar 3 ervas que são extremamente úteis e poderosas que você pode usar no seu dia a dia. Vou deixar inclusive fotos dessas ervas aqui para você, um descritivo muito rápido, tá bom? Uma delas é a colônia. A colônia é uma flor muito cheirosa, uma fragrância muito delicada, ela dá um pendão branco e a colônia tem uma característica quase que universal. É uma folha que pertence a Oxalá, mas também pertence a Iemanjá. E Iemanjá, sendo mãe de muitos orixás, ela também é usada quase que como uma folha universal. Então a folha de colônia você pode usar com bastante tranquilidade. Alfazema. A alfazema também é uma outra flor fragrante, muito deliciosa, que
usa-se um extrato que também é muito interessante, vou até dar uma dica para você. Pega um vidrinho de alfazema, deixa na bolsa, passou por algum lugar, ela é um desinfetante rápido, você pode usar ela no seu dia a dia, quase como um perfume. Tem gente que usa até como colônia, né? Então a gente falou da colônia, falou da alfazema, a gente vai falar também da lavanda, que é uma outra flor muito útil e que pode ser rapidamente incorporada aos seus banhos. Dentro daquilo que você tiver de opção para banho, sempre prefira fazer o banho frio, não precisa ser necessariamente gelado, mas ele tem que ser frio. E ele não pode ser seco. Você toma o banho e você deixa aquele banho secar naturalmente no corpo. Você não pode enxugar, você colocou o remédio, e aí você vai e limpa o remédio de você. Então você deixa aquele banho pronto, todinho no jeito, para você quando precisar ter acesso àquele banho. Quero deixar também claro para você o seguinte, não estou deixando aqui um livro de receita de banho. Cada filho tem a sua necessidade, cada banho é feito de uma maneira específica para que você possa se beneficiar dele. Existem diversos banhos, a gente faz o banho de pipoca, a gente faz o banho de folhas, a gente tem o banho de grãos, cada banho com a sua necessidade, e aí é o seu sacerdote, a sua sacerdotisa, que vai dar para você um indicativo daquilo que você tem necessidade. Não adianta você sair agora, correr no Google, pegar lá, banho de santo, banho bom para isso, banho bom para aquilo, porque você pode ter uma indicação energética específica que você só vai conseguir saber quando você souber o seu santo. Então, se você tiver oportunidade, faça um jogo de búzios com uma pessoa séria, procure uma casa para te dar essa orientação e não tome banhos na sua coroa, se você não tiver orientação específica para isso. Por isso que a gente sempre fala, a maioria dos banhos você toma do pescoço para baixo, porque na sua cabeça, no seu ori sagrado, só vai entrar o banho das ervas que pertencem ao seu santo. Motivo pelo qual essas 3 ervas que eu passei para vocês agora são inofensivas. Você pode tomar elas da cabeça para baixo sem problema nenhum, porque elas não vão entrar em atrito com nenhum santo, ok? Vou falar também um pouquinho das velas. As velas, como vocês sabem, elas têm uma representação energética. Elas não são só uma oferenda votiva, né? Elas são uma oferenda que tem uma representação dos 4 elementos. Você tem ali a terra representada pelo pavio, que é feito de algodão. Você tem o fogo, o oxigênio, que permite a combustão, então o ar, e a cera da vela, quando ela é feita, ela está em estado líquido, ela remete à água. Então ela tem a representação dos 4 elementos e por isso, por trazer luz à escuridão, por ter sido durante tanto tempo um objeto que era usado para trazer conforto para dentro das casas, foi associado também a essa questão votiva. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, dos hindus, eles não costumam usar vela, eles usam uma lamparina feita com manteiga clarificada, que é ghee. Eu vou deixar também uma imagenzinha aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Justamente, quando você for acender vela, primeira coisa são os cuidados básicos de segurança. Você vai tomar cuidado para não acender essa vela perto de nada que pegue fogo, você vai tomar cuidado para não acender essa vela num ambiente que seja perigoso, para essa vela não cair e pegar fogo nos lugares, mas eu sou muito cuidadoso também com o aspecto de ficar acendendo vela dentro de casa. Não me agrada a ideia de ficar acendendo vela dentro de casa. Por quê? Porque quando você faz uma prece, você acende aquela vela ela desperta também uma energia, que vai ser um chamariz. Há uma luz emitida ali, uma energia, um foco de energia, que pode atrair pessoas, espíritos que estão precisando de ajuda para dentro da sua casa e que você não tem condições naquele momento de ajudar. Então, se você puder fazer isso num local reservado, se você tiver um altar, ou se você tiver um local fora da sua casa em que você possa deixar lá uma prateleirinha para acender as suas velas, é bastante adequado. Pai, qual é a melhor cor de vela para acender? Ah, eu vou acender as velas coloridas para os meus santos, porque eu sou do candomblé. Então, no candomblé, a gente cultua Iemanjá com azul claro. Então, vou acender azul claro para Iemanjá. Vou usar Oxum como um exemplo, tá? Tem casas de Umbanda que cultuam Oxum com azul claro. E aí, você comprou uma vela azul claro, você não sabe para quem você acende. Oxum é cultuada com amarelo, mas também é cultuada com azul claro. Yansan veste vermelho, mas também veste marrom. E nas casas de Umbanda ela veste amarelo. Então,
Como é que a gente faz? Eu sempre opto, não só para os meus trabalhos, para aquilo que eu faço, para os meus assentamentos pessoais, mas a orientação que eu dou para os meus consulentes e para os meus filhos de santo, a gente usa a vela branca. Por que a gente usa a vela branca? Porque a vela branca, ela serve para tudo. Você vai colocar a sua intenção. E aí, de repente, você está fazendo lá uma novena, por exemplo. Você está fazendo um trabalho. Todas as segundas-feiras a gente faz a reza de Obaluayê. Eu vou colocar uma vela para Obaluayê e acabou a minha vela preta e branca, por exemplo, que é a vela que representaria as cores do santo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem fazer a minha oração? Não, eu vou usar uma vela branca. E eu não coloco um padrão de cor, porque eu vou poder, em qualquer momento, conseguir uma vela. Você vai pegar uma vela branca, você encontra em padaria, você encontra em mercearia, botequim, você vai encontrar com facilidade maior do que se você for pegar uma vela colorida, que você necessariamente vai precisar ir numa loja esotérica ou numa loja de produtos de Umbanda ou de repente numa fábrica de vela. Então não me agrada muito essa ideia de você colocar um padrão. Mas a vela é sua, a oração é sua. Pai, eu quero acender uma vela com aroma de camomila, eu quero acender uma vela com aroma de calêndula, eu quero acender uma vela com cheiro de flor de algodão. Posso? Pode, meu amor, porque tudo que você faz com o seu coração, tudo que você faz com amor, tudo que você faz com boa vontade para agradar o seu santo, obviamente vai ser bem recebido. Então não se preocupe se você está fazendo a sua oferenda com uma vela bonita, uma vela dourada, por exemplo, que você vai usar para Oxum ou para uma linha de cigano, ou se você vai acender uma velinha branca que você comprou lá na padaria e acendeu. O que importa é o seu coração, o que importa é o seu sentimento, tá bom? Se ficou mais dúvida, se vocês querem que eu me aprofunde mais, de repente, pai, quero que você faça um banho, tem alguma coisa que você possa fazer aí, que a gente possa ver, que não vai quebrar o fundamento, me avisa, coloca aí nos comentários que a gente aprofunda o assunto, tá bom? Grande beijo para você. Se puder, compartilhe esse vídeo com quem você acha importante. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuyu, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá, e até a próxima.